A paz do Senhor. Essa é uma pergunta que gostaríamos de ter a resposta exata e clara nas Sagradas Escrituras. Não seria Deus injusto condenar aqueles que não ouviram o Evangelho? Primeiro devemos observar algumas coisas. A palavra de Deus nos diz em Romanos, nos primeiros capítulos, que Deus se dá a conhecer através da sua criação. Isso é, de certa forma, ninguém morre sem saber da existência de Deus e também de alguns princípios primários da sua vontade. Segundo, todo ser humano está na fila da morte, por natureza, por causa dos seus pecados que afronta Deus. Deus providencia um meio de avisá-los que, se sair da fila, tem a chance de se salvar, mesmo não merecendo. Alguns saem desta fila, outros, por algum motivo, continuam. Deus é injusto de salvar os que saíram da fila e não salvar os demais? Por quê? Todo ser humano está condenado à morte. Mas o Evangelho, ou o entendimento da existência de Deus, isso é dado a conhecer a todo ser humano. Alguns compreendem, outros não. Os que não compreendem exatamente por causa do seu próprio coração pecaminoso. E Deus diz que ele não tem o culpado por inocente. Então, o ser humano que morre sem ouvir o Evangelho em tese, isso não significa que ele é inocente. Até porque não existe ninguém inocente. Todo mundo é culpado e consciente dos seus erros. Isto é, talvez não tenha compreensão clara como aquele que já conhece a palavra de Deus, mas entende, como também diz em Romanos, capítulo 2, que a consciência do homem aprova e reprova o que ele faz. Isso quer dizer que é o próprio Deus que deixou embutido no homem a noção do certo e do errado. Ninguém merece ser salvo. Todos nós merecemos a condenação. E por vontade de Deus e pela sua sabedoria e soberania, resolveu salvar aquele que ouvir a palavra do Evangelho. Jesus foi enviado para morrer em uma cruz e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alguém pode dizer, mas algumas pessoas ouvem a voz de Deus e como que ela pode resistir à voz de Deus? Sim, a Bíblia diz, não endureçais o vosso coração, como o povo de Israel fez isso, endureceu contra Deus. Eles não estavam ali achando que era a voz de Moisés, eles sabiam que era a voz de Deus e endureceu. E foram milhares deles destruídos pelo castigo de Deus no deserto. Não era contra apenas Deus ou contra Moisés que ele resistia, mas resistia contra o próprio Deus. Lembre Malaquias capítulo 3, a famosa passagem que fala do dízimo. Deus diz, as vossas palavras foram agressivas contra mim. E eles dizem para Deus, o que é que nós temos falado contra ti? Deus diz para o povo, vocês falaram que é inútil me servir. O que adianta ficar de luto, se humilhar? Os ímpios fazem o mal e escapa. Você percebe que eles retrucam o próprio Deus. Então eles sabiam que era o próprio Deus falando e contra Deus eles se revoltam. Então o ser humano, por causa da sua natureza herdada em Adão, ele é culpado dos seus pecados pessoais. Porque é pecador, então peca. Deus não é injusto, por quê? Porque ninguém merece nada. Aliás, os que são salvos também não é porque mereceu, é porque Deus enviou a sua palavra e essa pessoa escutou e atendeu o convite da graça. Outros rejeitaram. Se você ler a história de Jesus, quando está pregando aqui na terra, muitas pessoas sabiam que era Jesus, o Filho de Deus, outros sabiam que Jesus era o Messias,
que Jesus era usado pelo Espírito Santo e diziam que Jesus era usado pelo Beuzebu. E eles tinham inveja de Jesus, que é chamado obras da carne na Bíblia Sagrada. Não é que eles não sabiam que Jesus era usado pelo Espírito Santo. Saber que Jesus era filho de Deus talvez fosse uma questão difícil para alguns. Mas saber que Jesus era usado pelo Espírito Santo, muitos deles sabiam, mas resistiam a si mesmo. Os sinais, as palavras, não foram capazes de convencer os seus corações, não porque a palavra de Deus não tivesse algum poder, os sinais também, mas porque eles, de propósito, rejeitaram a palavra da graça. Então, Deus não é injusto. O que Ele tem, Ele dá de graça e Ele dá a quem quer. Se o homem fizesse alguma coisa para merecer a salvação e não fosse salvo, poderia dizer que Deus é injusto por não salvá-lo. Mas ninguém será salvo por fazer alguma coisa boa ou ruim, mas por aceitar a palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Agora, os homens podem rejeitar, claro que pode. Isso aconteceu em toda a Bíblia, os homens rejeitando quando os profetas falavam a palavra de Deus. Alguns mataram, perseguiram os profetas. Não é que eles tinham dúvida, eles não tinham dúvida que era profeta, eles tinham certeza que era profeta, mas mesmo assim rejeitaram, por isso foi castigado. Se os homens não tivessem consciência de que era Deus falando, aí sim seria injusto Deus condená-los se eles não tivessem a capacidade de perceber quem estava falando. Agora, conscientemente, o homem rejeita, sempre rejeitou. Claro, por causa da sua natureza pecaminosa. Jesus conta uma parábola em Mateus capítulo 20, falando do homem que escolheu povo, pessoas para trabalhar na sua vinha, desde de manhã bem cedo até a última hora do dia. Combinou o mesmo pagamento para todos eles. Não seria injusto pagar para o que trabalhou 1 hora igualmente para os outros que trabalhou o dia inteiro? Ora, eles não aceitaram o salário combinado? O dinheiro não era do senhor da vinha? O dinheiro, não sendo dele, ele daria para quem ele quisesse, o valor que ele quisesse, até se fosse o caso não trabalhando. Então quero dizer que Deus não é injusto dele salvar alguns e condenar outros, porque ele é soberano. Agora, Deus, quando diz que Deus condena, não é porque ele predestinou categoricamente, absolutamente, mas é porque os homens rejeitaram a salvação, rejeitaram a palavra, rejeitaram a mensagem, rejeitaram o Cristo, rejeitaram e até hoje rejeitam a Jesus por causa da dureza dos seus próprios corações. Por isso, todo ser humano é culpado dos seus erros. Você que está me ouvindo agora tem a chance de ser salvo se ouvir a palavra de Deus. Se hoje ouvir a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração. Assim, você tem a chance de ser salvo, não simplesmente por pertencer a uma igreja, mas por ouvir a palavra de Deus. Estou aqui como um canal de Deus para falar a palavra para você. Se Deus não condena, se Deus não condenasse os que não ouvissem o evangelho em tese, como condenará tanta gente que ouviu e está se esforçando tanto? E olhando nas Sagradas Escrituras, percebemos que muita gente, apesar de ouvir e crer, serão condenados. Porque esse crer dele não envolve a questão de uma vida de separação dos seus erros e dos seus pecados, mas simplesmente de pertencer a uma denominação. Mas o que salva o ser humano é ouvir a palavra do Evangelho, seguir as pisadas de Jesus, receber o seu Espírito Santo, ser lavado e redimido pelo sangue de Jesus, porque a Bíblia diz que o sangue de bode, de novilho, não pode salvar o homem, não pode purificar, mas apenas o sangue precioso de Jesus. Como alguém pode ser salvo pelo sangue de Jesus se não ouvir falar sobre o Cristo? Por isso nós temos um esforço ordenado por Deus e a sua palavra que diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado?
há uma necessidade de pregarmos. Porque se o homem fosse salvo sem ouvir o Evangelho, por que essa preocupação que Deus sempre teve de anunciar a palavra? Se o ser humano vai morrer sem ouvir o Evangelho e vai ser salvo a si mesmo, seria uma tolice dar a vida pelo Evangelho, assim como os missionários de hoje morrem e morreram desde os dias de Jesus. Se for por predestinação, precisaria Cristo morrer? E se Cristo morreu, precisariam os discípulos morrer também para falar a respeito desse Cristo? Se não vai fazer diferença as pessoas ouvir o Evangelho, ouvir ou não ouvir, por que então pregar a palavra como a Bíblia mesmo nos orienta? Ide por todo mundo. Olha, essas pessoas já estão predestinadas à salvação, não tem como se perder, então para que pregar? Para que ir atrás de almas que elas serão salvas de uma forma ou de outra? Então é porque os que não ouvirem o Evangelho, os que ouvirem e não atenderem o Evangelho, serão condenados. Jesus diz: aquele que crê será salvo, mas aqueles que não crê já está condenado. Isso é, no presente, todos que ouviram o Evangelho ou não ouviram, os que ouviram e não obedeceram, não creram como convém às Sagradas Escrituras, assim como as Escrituras nos diz, no presente já está condenado, a não ser que antes da sua morte, porque após a morte não terá mais a oportunidade, a não ser que antes que morra, ouça o Evangelho e obedeça a palavra de Jesus. Então os que morreram sem ouvir o Evangelho, em tese, e os que não ouviram até agora, que ainda morrerão, ou se Jesus arrebatar a igreja no arrebatamento, os que não ouviram o Evangelho não serão salvos, não serão arrebatados. Deus não é injusto porque ninguém merece. Os que serão salvos pela graça, porque Deus quis, é favor. Agora, esse favor é estendido a todos. Os que rejeitarem, ou aqueles que em tese não ouviram por algum motivo, não serão arrebatados. Deus abençoe, em nome de Jesus.